Chegou a hora, nós vamos falar sobre a lei que garante acompanhamento integral para pessoas com dislexia, TDAH e qualquer outro transtorno que causa prejuízo na aprendizagem. Vamos junto nessa? Haha, vai começar agora. Gente, por que é que a gente tem que conhecer essa lei? Olha aqui do lado, ó. Aqui tem uma definição que eu amo e eu vou lê-la para vocês. Eu sou disléxica e vou ler, gente, sabia? Quem acha que disléxico não consegue ler, gente, consegue, mas é muito mais difícil. Vou ler para vocês, tá? Tá escrito aqui do lado. Não é só o futuro das políticas públicas para a infância que depende da construção plena da democracia. É a própria democracia que depende de nossa capacidade de dar vida às políticas públicas para a infância. Emílio. É isso, gente. Não adianta estar ali no papel. É a gente, é nós, nossa força que vai fazer acontecer as mudanças. E para a gente fazer acontecer, a gente tem que conseguir entender o que ampara a gente. Então vamos junto nessa? Ai, vamos junto que eu vou gostar de compartilhar com vocês o que eu já entendi da lei e depois discutir um pouquinho mais sobre isso pra gente aprofundar mais e lutar pelos direitos, né? Da educação plena para todos. Eita! Vamos junto? Então hoje nós vamos falar da lei número 14254 de 30 de novembro de 2021. Então, aproveite o conteúdo, depois deixa seu comentário, conversa aqui comigo, vamos aprender juntos, tá? Vou trazer as partes que eu achei interessante da lei, que eu acho que é importante a gente falar e comentar, mas a gente mantém esse canal aberto, tá bom, gente? Pode conversar aqui que a gente aprende junto e desenvolve junto e vamos aí. Não perca, gente. Tem muita coisa no canal também, já sobre dislexia, sobre TDAH, muita coisa. Então, aproveita aí os outros vídeos também, tá bom? Então, vamos junto. Agora nós vamos começar. Próximo, a gente já começa a falar da lei. Artigo 1. O poder público deve desenvolver e manter programas de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH ou outro transtorno da aprendizagem. Parágrafo único. O acompanhamento integral é previsto no capítulo desse artigo, compreende a identificação precoce do transtorno, encaminhamento do aluno e do educando, né, para o diagnóstico e apoio educacional na rede de ensino e apoio também terapêutico na rede de saúde. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que nós precisamos dar o apoio para ajudar essa pessoa a saber o que ela tem, né? A encontrar, fazer o diagnóstico, né? A gente tem que estar pronto para auxiliar esse caminhada do diagnóstico. A gente tem que auxiliar ele depois do diagnóstico também, o que for necessário. E ele deve ser amparado tanto dentro da rede educacional quanto da rede de saúde. Entendeu, gente? É um atendimento, multidisciplinar e logo aqui já fala sobre isso e da responsabilidade de todas as partes para isso acontecer. Então, agora eu vou ler o artigo 2. As escolas de educação básica das redes públicas e privadas, com apoio da família e dos serviços de saúde existentes, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem, com vista em seu pleno desenvolvimento, pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, com auxílio das redes de proteção social existentes no território de natureza governamental ou não governamental. Gente, o que eu acho muito importante aqui a gente frisar nesse artigo 2 é o pleno desenvolvimento.
É o pleno, gente. Isso envolve físico, mental, moral, espiritual, social. É o pleno, gente. E a gente precisa garantir isso para as nossas crianças. Isso precisa ter dentro das escolas, né? Essa garantia dessa qualidade de ensino. É para todos. E aqui garante para as pessoas com transtornos ligados à aprendizagem. Vou ler agora para vocês o artigo 3. É muito interessante, gente. Peraí. Depois a gente vai comentar tudo, hein? Educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresenta alterações no desenvolvimento da leitura, da escrita ou instabilidade na atenção que percutam na aprendizagem devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade da forma mais precoce possível pelos seus educadores no âmbito da escola no qual estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área de saúde, de assistência social e de outras políticas públicas existentes no território. Gente, então, assegurar o acompanhamento específico direcionado às suas dificuldades da forma mais precoce possível. Então, a gente tem que fazer um atendimento direcionado da forma mais precoce possível. Gente, não é qualquer atendimento, é um atendimento direcionado, é um atendimento específico para a necessidade do aluno. Olha que magnífico! Artigo 4. Vamos lá? Necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino em parceria com os profissionais da rede de saúde. Então, rede de ensino, rede de saúde, parceiras para apoiar o educando, né? Parágrafo único. Caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, essa deverá ser realizada em serviços de saúde em que seja possível a avaliação diagnóstica com metas de acompanhamento por equipe multidisciplinar composta por profissionais necessários ao desempenho dessa abordagem. Ou seja, gente, o profissional que vai atender, que vai avaliar e criar metas, tem que ser o profissional que sabe sobre isso. Então, e esse profissional, ele vai estar lá na rede de saúde. Normalmente vai ser psicólogos, neurologistas, psiquiatras, que vão fazer tanto a avaliação diagnóstica, né, quanto as orientações para a equipe da escola, né, poder ajudar essa pessoa. Vocês ficam assim, né? E o psicopedagogo, o que faz aí, né? Que a gente tá ali na educação e na saúde, ali no meio do caminho, né? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Adoro! Suspense! Eu vou agora pro artigo 5. Artigo 5, vamos nós. No âmbito do programa estabelecido no artigo 1 desta lei, o sistema de ensino deve garantir aos professores da educação básica amplo acesso a informações, inclusive quanto ao encaminhamentos possíveis para atendimentos multissetorial e formação continuada para capacitá-los à identificação precoce dos sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem ou ao TDAH, bem como para o atendimento educacional escolar dos educandos. Gente, quer dizer que o professor precisa ter acesso às informações para ele entender os sinaizinhos ali dos alunos deles, que pode ser que tenha algum transtorno, para ele poder encaminhar esse aluno para fazer, né, o diagnóstico e aí buscar a solução ou metas, né, estabelecer metas, ou esclarecer os caminhos desse educando. Então,
É isso, gente. Precisa garantir que eles sejam capacitados. E para isso, gente, precisa de proporcionar informações, né? Então, aí eu vou falar sobre isso depois. Vamos pro artigo 6? É o meu preferido. Sabe o que ele diz? Vou ler para vocês, hein? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 30 de novembro de 2021. Quer dizer, já é lei, galera! Agora vamos conversar sobre isso, sobre tudo isso que a gente viu aqui, né? Sobre cada pedacinho dessa lei, como é que a gente pode fazer pra, né, fazer acontecer? Vamos junto? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui é como eu tô me sentindo profissionalmente e também como uma pessoa que tem, né, os dois transtornos, TDAH e dislexia, quando eu vejo essa lei e aí eu quero falar com essas duas vozes que eu tenho aqui, né, para falar disso, né? Então, primeiro eu vou falar como a psicopedagoga. Como psicopedagoga, eu vejo que é a chance que a gente tem, né, para fazer valer tudo que a gente luta para que aconteça dentro das escolas, que é uma educação com saúde. Porque essa lei, ela garante isso, essa qualidade integral, né, saudável para a pessoa com que tenha, né, algum prejuízo ligado ao seu desenvolvimento educacional. Então, assim, de cara, como psicopedagogo, a gente tem que pegar essa lei, pôr ela debaixo do braço, estudar, não pode parar de estudar, ver como é que pode fazer para fazer ela valer, falar, isso, o máximo que puder para as pessoas entenderem e lutar pelos seus direitos. Bom, agora eu quero falar como eu sinto, né, recebendo essa lei, né, falando dela, sendo uma pessoa que tem dislexia e TDAH, eu sinto que é uma chance da gente não ter que ter sorte de ter um bom professor, sorte de estar numa faculdade boa, sorte de estar numa escola boa. E sim, é uma coisa assim, é garantia, tem que ter qualidade. É diferente, sabe, gente? Porque eu tive várias sortes na minha vida, graças a Deus. Não é ruim ter sorte, né, com os professores e tal. Mas não é isso que é necessário. É necessário existir todo um sistema de apoio e de suporte que vai orientar tanto essa pessoa, né, esse educando, quanto esse professor, a escola, os núcleos de saúde, de uma forma que, gente, não é favorzinho, não. É lei, sabe? E isso que eu sinto. Eu sinto que eu não quero mais que as pessoas que eu atendo, até eu mesmo, tenha os professores bonzinhos que vão cuidar de mim. Não, é todos, gente, né? É direito. E é isso que eu sinto. Ai. Esse ai, gente, é um ai tipo... A gente precisa sentir essas coisas, sabe? Sentir isto pra gente poder compreender de verdade a necessidade dessa lei. Então, sinta aí, né? Se você sente com você mesmo, sendo profissional, sendo professor, sendo mãe, sendo parente, sendo amiga de alguém, sinta a necessidade dessa lei pra gente ir junto, né? Lutar para garantir que ela seja realmente, né, fecundada nas escolas, né, nos ambientes de saúde, para que essas pessoas sejam de verdade acolhidas e não um favorzinho, tá bom? Então vamos sentir, sente para fazer valer. É a primeira coisa. Então a gente já sentiu, a gente já entendeu a lei, a gente já sentiu, e agora, né? Eu vou falar primeiro a minha responsabilidade e depois eu vou falar a responsabilidade de cada um, tá bom? Então, a minha responsabilidade como psicopedagoga, né, é
compreender essa lei, fazer ela valer, ok? Levar essa informação tanto para os outros profissionais da área da educação, da saúde, os pais. Então, esse é o meu dever, é minha responsabilidade. Então, se você é psicopedagogo, tá vendo esse vídeo, sabe que tem alguém que precisa conhecer, precisa saber, compartilha esse vídeo ou leia, estuda, compartilha o que você está estudando, o que você está falando. É a sua responsabilidade, é a minha responsabilidade. Eu tô aqui agora cumprindo com a minha responsabilidade de falar sobre essa lei, né, e de estar aqui, né, neste momento. Como aluna e também pessoa que tem TDAH e dislexia, eu tenho também a minha responsabilidade. Eu sou adulta, então eu dou conta de pontuar e mostrar, né, para as pessoas com mais clareza as minhas necessidades. Então eu preciso ir pontuando. Se eu ficar silenciada, eu estou negligenciando. Essa coisa de negligenciando que eu tô falando é que eu vou estar sendo omissa comigo mesmo, com quem tá ali me educando, né, no papel de estudante, e com os colegas ao redor também. Então, eu fico bem incomodada, me sinto muito mal, muito mal. Gente, é muito difícil, porque a recepção é assim, ou é uma recepção, normalmente assim, ou uma recepção, eu sou um professor bonzinho, eu vou te acolher, eu sou uma escola boazinha, ou não entendi nada que você tá falando, não sei o quê. E todos dois não é o ideal, né? O ideal é que os professores, os lugares, né, compreendam o que você tá dizendo sobre você, né, que tá também dito em laudos, e consiga fazer as adaptações, né, de uma forma mais fluida, sem essa coisa de ter que conversar aqui e ali, né? É muito gambiarra. Mas não posso, eu tenho que ir lá lutar. E é difícil. E aqui, como é minha responsabilidade como pessoa, e como aluna e como também psicopedagogo, convidar vocês para vir junto, né? Para entender junto, para a gente mudar essa realidade, né, gente? E essa lei vai ajudar bastante. Então, já falei como eu me sinto responsável, né? E o que eu tenho feito. Vocês estão vendo também, fazendo esses movimentos aqui, essa comunicação com vocês, mas quero chamar vocês para a responsabilidade de você que está aqui assistindo esse vídeo agora e da comunidade toda em relação a essa lei, em relação a essas pessoas, né, com transtornos, né, que leva, né, um prejuízo aí na área acadêmica. Então vamos lá? É a sua vez de se responsabilizar. Vamos ver qual que é a sua? Qual que é a sua parte dessa história? Então você é professor. Não. Você é mãe de aluno, pai de aluno. Seu filho tem alguma dificuldade na aprendizagem. Você conhece alguém. Você é terapeuta. Você é um cidadão? Então tá. Então você é responsável pelo que eu vou acabar de dizer. Todo mundo é responsável para garantir que uma lei aconteça. Foi a primeira coisa que eu falei lá no início. E como que a gente garante isso? A gente conhece e quando a gente vê que está acontecendo uma injustiça, a gente se manifesta, né, apoiando essa pessoa. Manifesta com conversa, né, e cada nível vai subindo, e se precisar, a gente leva a pessoa que está fazendo a coisa errada, né, descumprindo a lei, à justiça, e aí a justiça vai definir o que vai ser feito com essa pessoa, o que vai ter que cumprir e tal. Então, primeira coisa é conhecer a lei e fazer ela acontecer, não deixar as pessoas ficarem de boazinha ou negligentes, tá bom? É lei, então vamos junto. Então, a primeira responsabilidade, isso é de todos nós. Mas eu vou falar detalhadamente um pouquinho o que é mais para cada um de cada parte, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá.
Você é professor, não é isso? Ah, vou falar com o professor aqui agora. O que é pleno desenvolvimento, né? E aqui na lei está sendo bem específica aqui, ó. Pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, aparece ali uma pessoa para você, né? Eu falo pessoa porque pode ter qualquer idade. E ela apresenta características ali que tá tendo falha nesse desenvolvimento ali. Qual que é a sua responsabilidade, professor? Qual que é a sua responsabilidade, escola? Se é você que foi o primeiro a ver que tem alguma coisinha ali que tá não acontecendo no desenvolvimento dessa pessoa ou com muita dificuldade, é identificar. É identificar que tem alguma coisinha ali e que precisa falar para essa pessoa ou para o responsável dessa pessoa, para ela procurar ajuda na rede de saúde, para entender melhor, para fazer diagnóstico, para fazer plano educacional específico para ela. Então, não tem jeito de se fazer isso, sabe? Educador, escola, sem você saber o básico de algumas características ali dos transtornos específicos da aprendizagem. Então, conhecer, tá bom? É importante, é sua responsabilidade. Você é um terapeuta e de repente uma mãe apareceu aí e falou: ó, meu filho tá aqui com isso e não tá querendo ir pra escola. E aí, o que você faz? Você fala assim: ah, é difícil mesmo, a escola é difícil mesmo, elas não fazem as mesmas adaptações que precisa não. É isso? Não, terapeuta. É entender mais. E se não tiver um laudo, é encaminhar ele para um profissional que vai fazer o laudo, que vai orientar, que vai compreender as características dessa pessoa, é mandar para o psicopedagogo fazer a avaliação psicopedagógica, é mandar para o neuropsicólogo fazer avaliações neuropsicológicas, é mandar para o neurologista, para o psiquiatra, não sei, né, qual é, né, a especificidade do que vai chegar aí para você, terapeuta. Mas você tem a responsabilidade de ajudar tanto a escola quanto a família e a criança na condução, né, do caminho para ele resolver essa questão dele, para ele conhecer pelo menos as questões e o caminho para se desenvolver com um pleno, né, desenvolvimento. E é uma outra coisa importante que os terapeutas precisam saber é que a comunicação com a escola precisa estar ativa para a escola entender o que você está fazendo aí. Porque o trabalho, tá ali previsto na lei, é multidisciplinar, né? Tem uma parte que vai acontecer no núcleo de saúde, uma parte que acontece, né, dentro das instituições de ensino, e as duas têm que estar ali numa complementaridade, complementando, para garantir essa qualidade da educação. Então, o terapeuta tem a responsabilidade de comunicar com a escola e a escola também tem responsabilidade, aí é os dois. E a família, né, também precisa estar aí, né, fazendo esse envolvimento de informação e também dentro desse núcleo aí multidisciplinar de acolhimento às necessidades específicas, né, da pessoa. Eu ia falar da criança e eu não gosto de falar da criança, eu gosto de falar da pessoa, que é das pessoas, quem tem transtorno, tá bom? Responsabilidade de todos. É entender que cada uma pessoa tem necessidades específicas. Claro que transtorno tem as características específicas dele, fica fácil se orientar pelas características de cada transtorno para poder ajudar alguém a se desenvolver. Mas não adianta, né, você tem TDAH e tá ali numa sala de recurso com equipamentos e ferramentas e estímulos para uma pessoa que, vamos supor, tem DI. Então, esse trabalho, né, tem que ser orientado de acordo com a necessidade da pessoa, gente. Então, dentro das características do transtorno dessa pessoa, tem as características da pessoa e ela precisa ser estimulada dentro dessas características. Então, são específicas.
Não vai ser uma coisa muito ampla, é mais específico, mas vai acontecer tanto no âmbito social, né, dentro das salas de aula, e em alguns casos também de forma clínica, dentro dos consultórios, ou psicopedagógicos, psicológicos, enfim, o acompanhamento específico que a pessoa precisar, né, dentro das suas necessidades. É importante. Gente, todos os profissionais envolvidos no desenvolvimento humano, na educação, na saúde, tem que estar em contínuo, né? Tem que aprender o tempo inteiro, tem que estar disponível a estar fazendo reciclagem, a receber mais informações. E dentro da lei, fala que os professores, deve ser garantia que os professores tenham acesso a essas informações. Então, se você é professor, né, se você é mãe de alguém, se está vendo que os professores não estão sabendo, ops, a gente precisa garantir que eles saibam, garantir que eles sejam capacitados. Então, tá dentro da lei também isso. E qualquer pessoa pode falar, não tem mais essa de professor falar que não sabe, não. É responsabilidade nossa que os professores, né, estejam sempre ativos ali, aprendendo, para não cometer erros clássicos, que é passar despercebido e quando vê, a pessoa já tá ali numa fase cheia de más vinculações com a educação, que fica tudo mais difícil para dar o triplo cavalo duplo para reverter a situação. Então, vamos lá, né? Aprender, gente, sem parar, sem parar. Entrou para educação, entrou para saúde, não para de aprender, por favor. Sinto que não consigo dizer tudo em um único vídeo. Graças a Deus, eu sei que tem muitos outros vídeos já falando de dislexia, TDAH, questões da educação, né, aqui no canal. Então, aproveite. Vou fazer outros para falar mais. Acho que talvez eu pegue um só artigo e esmiuço ele todo, né, por vez. Vou pensar aqui como é que vai ser. Vou esperar também vocês me falarem como é que vocês querem que a gente continue esse bate-papo, essa conversa sobre, né? E é isso por aqui hoje. Mas me fala aí o que vocês querem mais, né? O que isso vai virar? Então vamos junto. Beijo. Até!